O juízo contra Sodoma e Gomorra. Esse é o tema da nossa lição deste próximo domingo, dia 3 de maio do ano 2026. Lição de número 5, que está imperdível. Olha, essa lição está uma maravilha. Vai converter o coração de muitos crentes, porque de fato a mensagem que nós recebemos de Deus com o comentário desta lição é uma coisa incrível e você não pode perder. Se você é amante da escola bíblica dominical, se você se deleita em ouvir a poderosa palavra do Senhor, você está no lugar certo. Não troque de canal, não desligue o seu aparelho. Vem comigo, porque agora juntos você e eu vamos degustar, vamos nos alimentar dessa poderosa palavra através da ministração do comentário da nossa lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E como sempre, a nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, sendo eles: o primeiro, os anjos visitam Abraão; o segundo, Deus anuncia seus planos a Abraão; e o terceiro e último tópico principal, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então você não pode perder, você não pode deixar de assistir esse vídeo, porque Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração, uma palavra transformadora, uma palavra de alerta, uma palavra que com certeza vai mexer com as nossas estruturas espirituais e vai mudar muitas vidas. Então vamos aqui já para a nossa introdução, para que possamos iniciar assim o nosso comentário e juntos sermos alimentados pela poderosa e inerrante palavra de Deus. Na nossa introdução nós temos mais ou menos a apresentação daquilo que será trabalhado no decorrer do comentário desta lição. E aí nós temos o seguinte: o material de estudo estão nos capítulos 18 e 19 do livro do Gênesis. Neles nós temos 7 fenômenos que estão interligados entre si e que juntos formam uma mensagem poderosa da parte de Deus para os nossos corações, e nós podemos dividi-los da seguinte forma. Primeiro nós temos a visita dos anjos a Abraão, e aí dentro do contexto dessa visita nós temos a hospitalidade de Abraão, o anúncio do nascimento de Isaac, o riso de Sara, o anúncio da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, e já no capítulo 19 nós temos a destruição das cidades ali situadas próximas às campinas do Jordão. Nesse contexto, o nosso comentarista ele foca a sua abordagem nesses 7 pontos. 7 pontos que, como nós já falamos, são distintos, mas estão interligados porque estão inseridos dentro do mesmo contexto. Primeiro, ele vai trabalhar a visita dos anjos ao patriarca Abraão. Em seguida, nós vamos ver, ele trata sobre a hospitalidade de Abraão. Depois nós teremos o anúncio do nascimento de Isaac. O comentarista ele não vai focar muito nesse ponto, mas ele vai dar uma pincelada. Ele vai também trazer um certo destaque para o riso de Sara, mas também sem um foco muito grande. E em seguida ele já traz para o centro do debate, para o centro da discussão, para o centro da nossa análise aqui nesta lição, o juízo de Deus que cai sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Então, eu volto a dizer para você que esta lição está imperdível e você não pode deixar de assistir esse vídeo, não pode deixar de assistir esse comentário de jeito nenhum, porque Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Então agora nós vamos já para o nosso primeiro
tópico que traz o tema Os Anjos Visitam Abraão, e nesse primeiro tópico nós já temos aqui o nosso primeiro subponto, que traz o tema Abraão recebe a visita dos anjos. Mais ou menos por volta do meio-dia, debaixo de um sol escaldante, lá vem 3 homens andando em direção à tenda de Abraão. Quando o patriarca avistou aqueles 3 homens vindo em sua direção, ele corre para encontrá-los e recebê-los e hospedá-los em sua tenda. E aqui eu já trago um pouco do contexto histórico e cultural daquele período, para que nós possamos compreender todas as cenas que se desenrolam dentro desse fenômeno do encontro de Abraão com esses homens. Daí eu digo que nos tempos de Abraão, a hospedagem era considerada uma virtude fundamental e uma obrigação social sagrada. Então, era algo que os povos daquele período, daquela região no antigo Oriente Médio, tinha em alta estima e com uma grande consideração. Era exatamente essa questão da hospedagem. Receber um estrangeiro, um viajante em suas casas, em suas tendas, nesse sentido, com generosidade, era um sinal de respeito, honra e de temor a Deus. Por que temor a Deus? Porque muitos daqueles povos acreditavam que o próprio Deus poderia se manifestar através da vida do hóspede. Então, nesse sentido, abrir as portas da tenda, oferecer água, alimento e proteção eram gestos que reforçavam laços de confiança e de solidariedade entre os diferentes povos e também, no caso, as diferentes famílias. E aí, nesse sentido, nós temos aqui, por exemplo, o que fala o escritor aos Hebreus no capítulo 13, versículo 12, que ele diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. E aí é dentro desse contexto, dessa hospedagem, que Abraão vai receber, tanto a notícia sobre o nascimento de Isaac, quanto também a mensagem sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Então, todo o enredo do trabalho, todo o nosso comentário, como nós já vimos na nossa introdução, vai se desenrolar e vai se passar exatamente dentro desse contexto. Então, que o Espírito de Deus nos ajude a compreender esse trabalho, esse comentário, e que nós possamos tomar como exemplo a vida de Abraão, as atitudes de Abraão em relação àqueles anjos e também em relação à sua intercessão em favor das cidades de Sodoma e Gomorra. E agora nós vamos para o nosso segundo subponto, que traz o tema a hospitalidade de Abraão. Nesse subponto, o nosso comentarista foca no comportamento de Abraão em relação à sua hospitalidade. Aqui não é possível a gente dizer com uma certa precisão se o patriarca já de antemão compreendia que aqueles homens eram, na verdade, anjos enviados de Deus. Não é possível a gente dizer isso. Mas, contudo, ele recebeu aqueles visitantes como deveria ser, como é de se esperar no caso de alguém que conhece a Deus e se relaciona pessoalmente e amorosamente com Deus. Porque, como nós já vimos no tópico passado, ou no subponto passado, a hospitalidade, ela tinha também uma conotação espiritual. Então, por essa razão, já era de se esperar que um homem como Abraão, de fato, agisse daquele modo em relação aos visitantes que chegavam ali na sua tenda. E aqui nós podemos destacar
como aplicação para a nossa vida prática a importância da hospitalidade como uma expressão da fé. Quando eu estava em Moçambique, eu gostava de falar para os moçambicanos que o fato de nós estarmos ali pregando o evangelho para eles era uma expressão do amor de Deus, né, que moveu o coração da igreja brasileira para enviar uma família brasileira para estar ali pregando o evangelho para pessoas que a gente nunca tinha visto antes. Não tem muita relação uma coisa com outra, mas quando a gente olha aqui para o princípio, para a ideia da hospitalidade dentro daquela cultura, dentro daquele período, e aí como uma expressão da fé, me veio à mente, no caso, essa minha experiência que tive ali em Moçambique, nesse caso, e é por isso eu tracei esse paralelo. Nesse sentido, é um incentivo, no caso, que nós temos ao acolhimento de pessoas com generosidade e respeito, independente, no caso, de suas origens. Aqui também é uma aplicação que se faz à igreja. A igreja, ela recebe pessoas de todos os tipos, de todas as camadas sociais, de todos os grupos tribais, e enfim, e todas essas pessoas são acolhidas, são recebidas na igreja, independente das suas origens, independente, no caso, dos grupos dos quais elas saíram para serem inseridas na igreja de Jesus Cristo. Essa atitude ensina sobre a humildade e o serviço ao próximo. Mostrando o impacto espiritual da vida do crente, pois nesse caso, ao servir o outro, nós podemos estar servindo o próprio Deus, ou no caso, servindo a Deus através de um serviço que prestamos ao próximo. Um outro ponto importante que temos aqui para destacar, apresentado ainda nesse subponto, é o comportamento de Sara. Aqui é uma coisa assim, porque Sara, ela estava ali à espreita, ouvindo a conversa de Abraão com os anjos, e quando foi anunciado que ela iria conceber, né, e ela daria à luz a um filho, no auge dos seus 90 anos de idade, ela riu quando ouviu a fala do anjo, né? E é o tema que a gente vai tratar no próximo subponto, que traz o tema o riso de Sara. A reação de Sara é uma reação humana. Por que uma reação humana? Porque diante das circunstâncias desfavoráveis, seria muito comum que houvesse algum tipo de dúvida no coração de Sara. Não dá para a gente dizer exatamente por que Sara riu, mas o fato é que o anjo chama a sua atenção por causa do riso. Alguns estudiosos enxergam aqui uma falta de fé ou alguma deficiênciazinha ali na fé. Outros estudiosos, como é o caso do nosso comentarista, dá uma passadinha de pano, dá aquela, né, pega leve ali em relação a Sara, mas enfim, a questão do riso, né? Mas enfim, com dúvida ou sem dúvida, o fato é que Deus cumpriu a sua promessa com o casal. E nesse sentido, tudo o que nós precisamos saber é que Deus, ele é fiel e não muda. Então, quando ele promete, ele cumpre. Depois desse anúncio do nascimento de Isaac, aí agora vem, no caso, o anúncio que preocupou a Abraão. O anjo anuncia o juízo de Deus que estava por vir sobre as impenitentes cidades de Sodoma e Gomorra. Os homens podem viver como quiserem, mas precisam saber que terão que prestar contas diante de Deus e com certeza não escaparão do juízo divino. Que Deus possa estar nos orientando de modo que nós possamos ser guiados sempre pelo Espírito de Deus, para que possamos estar sempre no centro da vontade de Deus
e que as mãos do Senhor não se virem contra nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aqui a gente já passa para o nosso segundo tópico, que traz o tema: Deus anuncia seus planos a Abraão. E aí nós já temos aqui também o nosso primeiro subponto, que traz o tema: o anúncio da destruição. Quando Ló escolheu aquelas campinas do Jordão, creio eu que ele não imaginava o que estava por vir. Ele não imaginava o que aconteceria com as cidades daquela região, porque Deus faria juízo em desfavor dos sodomitas, em desfavor daquele povo. A verdade sobre Ló, que apesar de estar ali, a Bíblia diz que ele sentia aflição de espírito todos os dias por causa do comportamento pecaminoso daquele povo. Mas ele não podia fazer nada, né? Ele escolheu por vontade própria estar ali naquela região. Agora estava vivendo no meio de um povo dissoluto, um povo rebelde, pecador, quanto mais. E apesar de se sentir afligido, como Pedro diz na sua carta, 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8, que Pedro diz: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Então, apesar de toda a aflição, apesar do incômodo que Ló sentia, é válido a gente lembrar que aquilo foi uma escolha dele, né? Não se sabe se ele já realmente, antes de chegar na região, sabia do comportamento daquele povo, mas o fato é que ele escolheu as campinas do Jordão, e eu acredito que ele não esperava que o juízo de Deus viesse de uma maneira tão rápida sobre a vida daquele povo. E aqui uma outra questão que me chama a atenção é a consideração que Deus tem por Abraão, né? E aí Deus disse, né? Ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha que moral, né? Deus estava prestes a fazer juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra e região, e ele se pergunta, né? Eu vou ocultar isso de Abraão? Abraão é meu amigo, Abraão é meu servo, né? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Então, isso me chama bastante atenção, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito, Deus iria trazer o juízo sobre aquele povo, mas ele decide que ele não faria aquilo sem falar para Abraão, né? Ele não ocultaria aquilo de Abraão. Aqui demonstra uma intimidade que Abraão tinha com Deus muito grande. E nesse sentido, né, ele iria destruir aquelas cidades, mas não faria isso sem revelar ao seu servo Abraão. Que possamos ter essa mesma comunhão com Deus, de modo que Deus possa revelar para nós, né, os seus desígnios, os seus desejos, as suas vontades e os seus projetos, né? De modo que possamos ter assim uma intimidade e uma relação pessoal com Ele, como foi no caso a relação de Abraão. E agora nós vamos para o nosso segundo subponto, que traz o tema: o pecado leva à destruição. A Bíblia registra vários momentos em que Deus trouxe juízo sobre os filhos da impiedade. Ora, esse juízo era total, ora parcial, e às vezes até sobre um único indivíduo. Mas seja como for, já está mais do que claro que com Deus não se brinca. E os seus juízos são justos e equitativos, e são terríveis para os filhos da desobediência.
Nesse caso, é preciso a gente compreender, é preciso a gente entender que a natureza de Deus é santa e de nenhum modo ele comunga com o pecado. Não há como haver, não há como acontecer nenhuma união entre Deus e uma vida pecaminosa, entre Deus e o pecado. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas alguma. E aqui tem um ponto importante para a gente ressaltar, é que os seus braços sempre esteve e estarão abertos, as suas mãos estarão sempre abertas, os seus braços estarão sempre estendidos para alcançar aqueles que desejam a salvação, para alcançar aqueles que se arrependem dos seus pecados. E até o seu grande e terrível dia, né, em que ele há de julgar, em que ele julgará os homens, as suas mãos estarão sempre abertas. A sua misericórdia, a sua graça é oferecida para todos. Eu sempre costumo dizer que a graça de Deus é oferecida para todos os homens, sem exceção de ninguém, nenhum tipo de homem, nenhum tipo de pessoa, homem, mulher, jovem, menino, adulto, feio, branco, preto, enfim, independente de qualquer coisa, raça, tribo, língua, a graça de Deus é oferecida para todos os homens, para todas as pessoas. Porém, contudo, todavia, ela só é dada para aqueles que crêem no nome de Jesus Cristo. E aí eu me lembro das palavras de Jesus quando ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Contudo, ele não tomará como inocente ou por inocente a todos aqueles que rejeitarem o amor de Cristo e voluntariamente se entregarem à vida pecaminosa. Apesar de ele estar sempre chamando e dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Apesar das suas mãos e os seus braços estarem sempre abertos e estendidos para aqueles que desejam a salvação, de modo algum, no grande e terrível dia do Senhor, ele tomará por inocente aqueles que rejeitarem essa graça e esse amor de Cristo. E agora nós vamos aqui para o nosso terceiro subponto deste segundo tópico, que traz o tema a intercessão. Ao tomar conhecimento que Deus, ou do que Deus faria com aquelas cidades, Abraão, ele assume uma posição de intercessor. O patriarca intercede por aquelas cidades, por cerca de 6 vezes. Com muita humildade, temor e tremor, o patriarca ele vai indagar a Deus, ou ele indaga a Deus, se Deus destruiria aquelas cidades de Sodoma e Gomorra, se tivesse ali 50 justos. Isso aqui é uma revelação muito pesada, porque naquela cidade não tinha 50 justos, e Deus diz que se houvesse ali 50 justos, ele não destruiria a cidade. Ou seja, a resposta de Deus para Abraão foi uma resposta positiva. Se houver 50 justos, eu não destruirei a cidade. E aí Abraão vai diminuindo. Se houver 45, 40, 30, 20, 10, resumindo a história, naquelas 2 cidades de Sodoma e Gomorra, que provavelmente tinha ali alguns milhares de habitantes, não existia, não havia 10 justos sequer. Isso nos dá uma ideia do tamanho da impiedade daquelas comunidades, o tamanho da impiedade daquelas cidades. A perversão era tão grave naquelas cidades que não se encontrava ali 10 justos no meio daquela população. Isso chegar a me dar assim, mandou uma tristeza no coração, porque você já imaginou uma cidade com alguns milhares de habitantes? Não dá pra gente chutar aqui, mas vamos dizer aqui, se quer as 2 cidades, vamos dizer que tinha 40 mil pessoas, um chute assim, e não tinha 10 justos.
Isso é triste, isso é bastante, isso me traz uma agonia, uma angústia muito grande no meu coração. Não tinha jeito, Deus já havia dado a sentença e não sobraria ali de pé nem a vida vegetal, não sobraria absolutamente nada. O martelo já estava batido, o juízo de Deus já estava determinado e ali não sobraria ninguém nas cidades de Sodoma e Gomorra. No livro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50, o profeta nos dá uma luz sobre a impiedade daqueles povos, daquelas cidades. E ele diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela e seus filhos, mas nunca fortaleceu a mão do pobre, nem do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Nós temos outros textos também que vai falar sobre essas cidades, sobre a impiedade dessas cidades, mas para resumir, nós podemos dizer que os pecados de Sodoma e Gomorra, eles consistiam em todo tipo de pecado. Nós temos ali todos os tipos de pecado. Nós temos ali pecados sexuais, que ia desde a depravação até as formas contrárias à natureza, orgias, violência, opressão ao pobre ou aos pobres, orgulho, adultério, prostituição, libertinagem, egoísmo e falsidade. Quer dizer, entre outros, né? Aqui nós citamos alguns, mas a verdade é que a situação espiritual das cidades de Sodoma e Gomorra era bastante complicada, era uma coisa mesmo terrível, que eu digo que o pecado daquelas cidades ceravam como carniça diante das narinas de Deus, né? E a Bíblia nos revela, a Bíblia nos diz que eles se orgulhavam dos seus pecados. Eles não cometiam esses pecados às escondidas, eles não se escondiam para praticar as suas iniquidades, mas eles praticavam as suas malignidades à luz do sol do meio-dia. Qualquer semelhança que a gente encontrar entre as cidades de Sodoma e Gomorra com a geração odierna, não é mera coincidência, não. A nossa geração está deixando Sodoma e Gomorra, está deixando aquela geração de Noé no chinelo. Que Deus tenha piedade das nossas vidas, que Deus tenha misericórdia da nossa geração. A depravação moral era tão absurda naquela cidade que quando os cidadãos de Sodoma viram os anjos na casa de Ló, desejaram ter relações sexuais com os anjos. Eles não sabiam que eram anjos enviados de Deus. E também eu acho que se soubesse não mudaria muita coisa não. Mas eles desejaram ter relações sexuais com aqueles homens. E até numa espécie coletiva, né? Porque a Bíblia diz que todos os homens da cidade, de pequenos a grandes, se chegaram ali próximo da casa de Ló e quiseram pegar aqueles anjos para ter relações sexuais com eles. E de modo que nem mesmo Ló, oferecendo as suas filhas virgens, né, foi capaz, no caso, de demover aqueles homens de seus intentos malignos. Outra coisa que chama a atenção no texto é que parece que Ló tinha um pouco de relutância, ou estava um pouco relutante em deixar aquela cidade.
tanto ele como a sua esposa, e nós vamos ver um pouco mais à frente que a mulher de Ló vira uma estátua de sal, exatamente por essa questão, porque no caso eles tinham um certo apego àquela cidade, àquele povo, né? E por misericórdia e graça de Deus, os anjos tomaram Ló e a família pela mão e tiraram, no caso, eles da cidade, às pressas ali, porque a hora do juízo era chegada. E por causa de Abraão, por causa da intercessão do patriarca, Deus iria, como de fato tirou Ló e a sua família da cidade para não ser condenada ou condenado junto com aqueles ímpios. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nos guarde e que guarde o nosso coração firme em Cristo Jesus, nosso Senhor, diante dessas dificuldades, diante dessas circunstâncias que nós estamos vendo aqui. Um exemplo, tomando como exemplo Sodoma e Gomorra e trazendo uma certa semelhança com essa geração que nós estamos vivendo agora. Mas nós vamos para o nosso terceiro tópico e também o último tópico da nossa lição, que traz o tema a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí nós temos aqui o primeiro subponto, que traz o tema Deus é fogo consumidor. Então, como nós já vimos, o pecado de Sodoma e Gomorra cheirava como carniça diante das narinas de Deus. Aquilo era uma coisa fétida, era uma coisa podre, de modo que Deus tomou uma posição sobre aquelas duas cidades e a região, porque não foram só as cidades que foram atingidas, que foram afetadas, mas toda aquela região ali sofreu o juízo de Deus, de modo que não sobrou nada nem ninguém, como nós já falamos. E aí Deus decide dar um basta naquela iniquidade. Deus decide pôr um fim nas imoralidades, na perversidade, na pecaminosidade daqueles homens. É preciso entender, mais uma vez eu digo aqui, que a base moral de Deus é o amor e a justiça. Essas aqui são as duas bases morais de Deus. Toda a natureza de Deus, toda a personalidade de Deus é construída nessas duas bases, amor e justiça. Nós precisamos ter isso com muita clareza. São desses dois atributos que fluem todos os demais atributos que compõem a natureza divina, que compõem a natureza de Deus. Então os homens podem abraçar o amor de Deus, manifestado para nós por meio da graça e da misericórdia, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, ou eles podem rejeitá-lo, mas podem rejeitá-lo sabendo que o juízo de Deus virá nas asas da justiça divina. E quando isso acontecer, Deus não poupará os que praticam a iniquidade de jeito nenhum, de modo algum os filhos da impiedade, de modo algum os homens pecaminosos ou pecadores, quanto mais, escaparão do juízo divino. A geração de Noé, Sodoma e Gomorra, Faraó e o Egito, os habitantes da terra de Canaã e Herodes estão aí para mostrar o tamanho do cálice da ira divina e como Deus faz quando ele resolve, quando ele decide fazer juízo sobre os filhos da impiedade, sobre os filhos do pecado. E aqui eu quero trazer dois textos que nós encontramos no livro de Eclesiastes. O primeiro está no capítulo 11, versículo 9, que diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas
Deus te trará a juízo. O outro texto é no capítulo 12, versículo 14 do mesmo livro. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Que todos saibam que nenhuma injustiça, nenhum tipo de abominação, mentira, engano, promiscuidade ou qualquer outro tipo de pecado não passará incólume diante do Deus Todo-Poderoso, que há de julgar os vivos e os mortos, e há de dar nesse grande dia a retribuição a cada um segundo as suas obras. Não nos esqueçamos de Sodoma e Gomorra, cujo o juízo de Deus foi devastador e equitativo. Deus deu àqueles homens segundo as suas injustiças, segundo as suas pecaminosidades. Nós vimos aqui no comentário da nossa lição que até hoje não nasce nada naquela região. Então não foi só a destruição da cidade. Ali não sobrou ninguém e nada. E eu repito, nem mesmo a vida vegetal ficou de pé, porque Deus destruiu tudo. Que nós possamos tomar isso como exemplo e correr para os braços de Cristo Jesus, santificar as nossas vidas, porque o grande e glorioso dia do Senhor está às portas. E agora nós vamos para o nosso segundo subponto desse terceiro tópico, que traz o tema uma catástrofe sem igual. Ao lermos sobre o dilúvio ali na geração de Noé, Sodoma e Gomorra, Faraó e o Egito, por ocasião da libertação do povo de Israel, as cidades dos povos de Canaã, como Jericó e Ai, que era, no caso, cidades dos cananeus, Laques, Eclon, Hebron, Debir e Azor dos amorreus, e também de Herodes, que morreu comido de bicho, fica claro que Deus é um fogo consumidor e Ele não vacilará quando fizer juízo contra a impiedade. Todos esses povos, todas essas gerações, todos esses homens e cidades que eu citei aqui estão aí para mostrar um aviso para nós. Foram experiências que eles viveram, que nós temos condição de fazer diferente e de escapar do juízo divino. Mas se nós vacilarmos, se nós levarmos uma vida de pecado, de iniquidade, não vai restar outra coisa senão o derramar das taças do juízo de Deus, porque o juízo virá e não tardará. Então todos esses povos aqui, como eu já falei, que foram citados, foram destruídos completamente. Pouquíssimas pessoas aqui alcançaram a salvação, como diz o nosso comentarista, e também está escrito na poderosa palavra de Deus, na geração de Noé. Quantas pessoas tinham naquela geração? No mundo todo. E só escaparam 8 pessoas. Quantas pessoas tinham ali nas cidades de Sodoma e Gomorra e região? E só escapou Ló e as filhas, porque nem a mulher, no caso, conseguiu escapar, porque olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, esses fenômenos aconteceram, estão na história, estão registrados nos anais das Sagradas Escrituras, exatamente para aviso nosso, como experiência, para que nós possamos nos desviar do mal e abraçar a graça de Deus. Que Deus, por meio do Espírito Santo, nos guie de modo a abraçarmos a sua graça e a sua misericórdia, para que possamos escapar do grande e terrível dia do Senhor, que vem aí
e vem ardendo como fogo. Que essa nossa geração saiba que Deus trará juízo sobre toda impiedade. Que essa nossa geração saiba que nós temos a oportunidade de escapar do juízo divino, abraçando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e abandonando a vida de pecado para vivermos para Cristo e por Cristo Jesus. E agora nós vamos para o nosso terceiro e último subponto, que traz o tema transformada em estátua de sal. Em Gênesis capítulo 19, dos versículos 15 até o 26, nos é narrado o fenômeno dali com a história da esposa de Ló. Quando ela saiu de Sodoma com Ló e as suas filhas, eles receberam uma ordem muito clara dos anjos. Eles não deveriam olhar para trás, deveriam sair rápido, apressadamente, sem olhar para trás. Escapa por tua vida, foge. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás. E quando ela olha para trás, ela foi convertida numa estátua de sal. Mais tarde, Jesus vai retomar esse episódio, esse fenômeno no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 32, Jesus fala sobre isso. E ele traz esse fenômeno como uma advertência espiritual para as nossas vidas. E ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Então é importante, né, a gente lembrar desse fenômeno. E aí, diante disso, surge a pergunta: por que ela olhou para trás? Por qual razão, por qual motivo ela olhou para trás? E aí eu tive pensando sobre essa questão e na minha mente ela poderia ter olhado para trás por causa das chamas, do fogo e do enxofre que estava caindo dos céus. Mas o texto diz que a cidade só foi destruída, Deus só mandou o fogo e o enxofre depois que Ló já estava seguro em uma outra cidade, que agora o nome me escapou aqui da memória. Então ela não olhou para trás por causa das chamas que estavam caindo dos céus. Então, nesse sentido aqui, a gente pode dizer que um dos motivos de a mulher de Ló ter olhado para trás foi a desobediência. Ela, quer dizer, o simples fato dela olhar já era uma desobediência, porque o anjo foi bem claro no caso, que eles deveriam sair e não poderiam olhar para trás. O texto nesse sentido é explícito, né? O problema aqui imediato é o olhar para trás, apesar da ordem que ela tinha recebido, né? Nesse sentido, né, a gente pode dizer que isso aqui é como um sinal de que aquela fuga ela não era só uma fuga física, mas era também um ato espiritual, e nesse caso aqui um ato de obediência. A segunda questão que a gente pode observar aqui é que aquela mulher provavelmente ela olhou para trás por causa do apego ao que ficou em Sodoma. Ló tinha construído uma vida ali. Nesse caso aqui já tinha mais de 10 anos, assim, fazendo as contas que rapidinho assim de cabeça, mas já tinha muito tempo que Ló, entre 10, 15 anos mais ou menos. Então Ló tinha muitos anos ali em Sodoma. Então ele tinha construído ali uma vida de estabilidade financeira, né? Certas amizades, convívio, no caso inclusive as suas filhas estavam para casar, né? O texto diz que elas eram virgens quando os anjos chegaram na casa de Ló, mas também citam ali, o texto cita genros de Ló no caso, então aquelas meninas estavam prestes para casar. Então Ló tinha construído toda uma vida ali, e é exatamente para essa vida que foi construída em Sodoma que a mulher pode ter olhado, pode ter sentido a falta, pode ter ficado com tristeza, pode ter sentido dor no coração pelo que estava deixando para trás, né? No caso, e aí a questão
é que ela não olhou por uma mera curiosidade. Não foi porque o fogo estava caindo, aí ela olhou para ver a cidade queimando, não. A questão aqui é que ela olhou para trás, provavelmente porque sentiu saudade, sentiu desejo de voltar atrás. E como nós já falamos, Ló demonstrou resistência para sair de Sodoma. Estava ali todo vagaroso, todo assim, e a Bíblia diz que o anjo pegou pelas mãos de Ló, da esposa e das filhas de Ló, e tirou ele depressa da cidade, porque ele estava meio sem querer sair da cidade. E aqui a gente tem uma questão, que às vezes Deus quer tirar a pessoa do mundo, mas o mundo não sai da pessoa. Então a vida que foi construída lá no mundo, os bens, os status, as relações de amizades, tudo aquilo pode ter pesado no coração da mulher de Ló, e ela olha para trás, e por isso foi convertida em uma estátua de sal. E aí fica com aquele coração dividido, aquela ideia de sair do mundo ou sair de Sodoma, mas Sodoma não sai do coração. É igual o povo de Israel quando saiu do Egito. O povo estava saindo do Egito, mas parece que o Egito não estava saindo do coração do povo. Então ela caminha para fora da cidade, mas ao olhar para trás ela sugere que no seu interior aquela cidade não estava saindo dela. Ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma não saía dela. E isso é um perigo para nossas vidas. Nós precisamos, nesse sentido, olhar para a história da mulher de Ló e nos confrontar com essa história, porque ela nos apresenta uma verdade muito séria. Não basta sair de Sodoma, é preciso tirar o sodomismo do coração. Que Deus nos abençoe. Esse é o nosso comentário dessa lição de número 5, que será ministrado nesse próximo domingo agora, 3 de maio do ano 2026. E eu sou o pastor Elias Xavier, esse é o nosso canal, e eu peço a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê aí a sua curtida, o seu like, e também comente, sobre a mensagem que você acabou de ouvir. Deus falou com você? Se Deus falou com você, se Deus mexeu no seu coração através dessa palavra, coloca aí nos comentários, tá bom? E vamos juntos, você e eu, pregando e anunciando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a salvação para todos aqueles que creem. Um abraço e até a próxima.